Bom dia, pessoal. A primeira coisa que eu queria ver com vocês é se alguém tem alguma dúvida sobre a matéria que a gente discutiu na semana passada e sobre a atividade avaliativa, a última que fechou ontem. Alguém tem uma dúvida, alguma pergunta sobre? Alguém entrou em contato comigo ontem no WhatsApp, eu não sei de qual das turmas que é, me perguntando, tirando uma dúvida a respeito de uma questão. Era uma que falava sobre a natureza da pesquisa aplicada. E na hora que eu peguei e olhei a questão de novo, eu achei que a questão ficou mal feita, ficou mal formulada, não ficou legal. E foi erro meu. Então, nesse caso, já está corrigido já, o questionário já está lançado lá no SIGA, mas nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou anular a questão e vou distribuir. Essa questão valeria mais ou menos 0,4. Então, para quem errou a questão, eu vou colocar 0,4 na nota, porque eu achei que a questão não ficou legal, ficou gerando margem de dúvida para quem ia responder. Aí, nos próximos dias, eu faço essa modificação lá no SIGA, tá? Hoje ainda não deu prazo, não. Então, vamos lá. Vamos lá, discutir. Então, gente, nós estamos andando, né? Caminhando na disciplina. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Beleza. Então, nós estamos caminhando no decorrer da disciplina. E acho que esse agora é o último conteúdo mais teórico. E a gente vai começar a fazer a parte mais prática da disciplina. Então, nós vamos falar hoje sobre técnicas de pesquisa. Então, quando eu vou fazer uma pesquisa, pensar em pesquisar ou tentar descobrir algo, eu preciso de pensar em um meio, em como que eu vou fazer para descobrir resultados, para poder checar. E esse meio, como que a gente vai fazer pesquisa, é o que a gente chama de técnica. Então, a técnica de pesquisa é como se fosse a parte prática da pesquisa, é aquilo que a gente usa para obter os resultados, para se chegar a certos propósitos. E quando a gente vai escolher qual técnica de pesquisa que a gente vai utilizar, a gente precisa de levar em consideração alguns elementos importantes. A gente precisa de pensar o que eu estou querendo pesquisar, porque quando a gente define o que a gente quer pesquisar, já é. Deixa eu fechar um bocado de PowerPoint aqui, gente. 500 mil PowerPoints. Quando a gente define o que a gente vai pesquisar, é o primeiro passo. Depois daquilo, qual local que a gente vai pesquisar, o que a gente tem de recurso financeiro, o que a gente tem de tempo para realizar a pesquisa, o que a gente tem de equipamento e de instrumento, tudo isso é importante para que a gente consiga definir a melhor técnica possível. Então, eu não trouxe todas as técnicas, eu trouxe algumas para vocês, tá? E a primeira técnica que eu trouxe para a gente conversar é sobre a entrevista. O que é uma entrevista quando a gente fala em pesquisa? Entrevista é quando duas ou mais pessoas elas se encontram, mas essas pessoas elas têm objetivos diferentes. O entrevistador, vamos pensar diferente. Quando a gente assiste, por exemplo, programa de televisão, que vai alguém para poder entrevistar. Vamos pegar lá que nós estamos assistindo o Fantástico. Fantástico tem uma série de quadros que são de entrevista. Como é que funciona a entrevista no Fantástico? Pode falar no chat aí. Qual que é a base da entrevista?
Gente, qual que é a base da entrevista? Ninguém. Vocês não assistem o programa do Pedro Bial, Tata Werneck? Como é que funciona o programa deles? Como é que funciona a entrevista? O entrevistador entrevista uma pessoa famosa. É mais ou menos isso a questão da pesquisa também. A gente vai ter o pesquisador, que no caso vai ser o entrevistador, e a pessoa que eu quero descobrir alguma coisa sobre o que eu estou pesquisando, essa pessoa que vai ser o entrevistado. Então, quando a gente faz a entrevista, é um tipo de conversa que você vai fazer perguntas para outra pessoa, mas são perguntas bem, não é uma coisa informal. A pessoa, quando você vai entrevistá-la, ela já sabe previamente sobre o que é a sua pesquisa, que tipo de assunto você quer saber sobre, tá? Até mesmo para ela ter condição de te falar se ela pode te ajudar ou não. E a entrevista, ela é uma conversa de natureza profissional, ou seja, são duas pessoas que estão tentando descobrir informações, levantando dados. A entrevista, ela pode ser realizada com todos os segmentos da população, é muito tranquilo de você, né, fazer entrevista. Você pode fazer com criança, você pode fazer com adulto, você pode fazer com uma pessoa que é analfabeta, você pode fazer com uma pessoa idosa. Então, é um tipo de pesquisa que você consegue fazer com vários tipos de pessoas diferentes. As entrevistas, elas podem ser individual, entrevistador entrevistado, ou em grupo. Pensa, por exemplo, num programa de televisão individual, quanto o apresentador do programa está lá entrevistando uma determinada atriz. Em grupo, quanto esse apresentador está, por exemplo, fazendo entrevista de uma banda, de vários integrantes. E quando a gente vai fazendo a entrevista, o pesquisador ele precisa não só analisar o que está sendo dito, mas também ficar de olho em outras coisas que não são ditas. Às vezes as atitudes, o comportamento, a reação, o gesto também é um indicativo de alguma coisa para você. Você vai observar se a pessoa está nervosa, ela tende a ficar desinquieta na cadeira, tende a mexer os pés, isso é indicativo de alguma coisa. Se a pessoa, por exemplo, chora no meio da entrevista, esse choro significa alguma coisa. E sempre que a gente faz uma entrevista, a gente precisa de registrar. E como que a gente registra? Por gravação de áudio ou gravação de vídeo. Qualquer pessoa que vai ser entrevistada, em termos de pesquisa, gente, ela precisa de ser avisada que ela vai ser entrevistada. Você precisa de explicar, igual a gente falava no começo das gravações do Google Meet, a pessoa precisa te autorizar a gravação. Aí ela te autoriza, você pode gravar só minha voz, você pode gravar minha voz e a minha imagem. E quando a gente fala de pesquisas do tipo entrevista, a pessoa também tem que assinar, antes dela te dar a entrevista, quanto a um trabalho científico, um termo de livre consentimento e esclarecimento. O que é isso? Ela fala que ela tem consciência que está cedendo a entrevista para um trabalho científico e que ela autoriza você utilizar os dados que você coletou em cima da fala dela, tá? A entrevista ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser estruturada. Estruturada é quando o pesquisador, antes de encontrar com, com a pessoa que ele vai entrevistar, ele faz um roteiro com as perguntas que ele quer questionar. A semi-estruturada é quando esse pesquisador ele faz um roteiro, mas não necessariamente ele fica preso naquele roteiro. Porque pode ser que no decorrer da pesquisa a pessoa ela fale alguma coisa que te puxe um gancho para outra coisa, que te dá uma ideia de outra coisa. Então você tem um roteiro, mas você não é tão fixo a ele. E a não estruturada, você não tem essa questão de um roteiro guia. Você vai levando a entrevista de acordo com a situação e de acordo com o que a fala dos entrevistados vai fazer. Trabalhar com entrevista é muito legal. Eu já tive a oportunidade de trabalhar. É muito interessante.
e ao mesmo tempo é muito trabalhoso, porque depois que você faz a entrevista, você tem que fazer a transcrição. Hoje já tem alguns programas que fazem, você coloca o áudio, ele faz a transcrição para você. Mas nem sempre foi assim. Muitas vezes esses programas também a licença é paga, é cara. Então é transcrição na munheca mesmo. Ouve, para, escreve. Ouve, para, escreve, para você conseguir utilizar. E a dica que a gente sempre dá quando vai fazer entrevista, não confie apenas em um instrumento de gravação. Sempre leva mais de um. Você vai gravar com o celular? Não confie só no seu celular. Leva um gravador, leva alguma outra coisa, porque a possibilidade de travar, de dar algum pau é muito grande. E aí você perde todo o trabalho. E sempre tenha cartão de memória também, que é muito importante. Tranquilinho, gente. Alguma dúvida sobre entrevista? O segundo tipo de pesquisa, que é a pesquisa com a qual eu trabalho atualmente, que eu sou rata de arquivo, é a análise de documento. É quando você faz a sua investigação toda em cima de documentos. Esses documentos, eles podem ser atas, registros, jornais, correspondências expedidas. E essa análise de documentos, ela pode ser feita tanto no momento quanto posteriormente. Exemplo, durante a pandemia agora, a gente vê, por exemplo, todo final do dia os jornais geralmente estão passando aquele número de vacinados, número de mortes no dia. Isso é, de certa forma, uma análise documental, é a análise dos documentos que o Ministério da Saúde vai passando, as secretarias estaduais de educação, para que você chegue àquele dado. Então, pode ser que naquele momento. Já a posterior, por exemplo, você pode querer investigar o que aconteceu muito anteriormente, que nem aquele autor que é famoso, o Laurentino Gomes, não sei se vocês conhecem. O Laurentino ele tem livros sobre o Império no Brasil. Os últimos lançamentos dele foi o Escravidão 1 e o Escravidão 2, que ele fala sobre como se deu o processo da escravidão no Brasil. Ele escreveu esse livro todo com base na análise de documentos, análise documental. Ele frequentou arquivos, acho que em Ouro Preto, foi a Portugal. Então, em cima desses documentos, ele reconstruiu a história. Então, essa análise documental ela pode ser feita tanto de arquivos públicos, quanto de arquivos particulares ou em fontes estatísticas. No Brasil, a gente tem várias instituições estatísticas importantes. Uma delas, por exemplo, é o IBGE, que iria fazer o censo, não vai fazer mais o censo, fica essa questão de vai e volta, uma análise documental. Outro exemplo também, alguém fez Enem esse final de semana? O Thiago fez. Antes de fosse quem fez o Enem, quando vocês fizeram uma inscrição para dar prova, vocês preencheram algum questionário? Quando você faz inscrição, vocês lembram daquele questionário que vocês preencheram? Esse questionário, por exemplo, ele também é muito utilizado, muita gente faz pesquisa em cima desse questionário. Porque o Enem, ele é uma faca de dois gumes. Vocês veem o Enem como a forma de a prova que vocês fazem para poder dar acesso a ensino superior. Mas o Enem também, ele é uma que a gente chama de avaliação de massa. Para o pessoal da educação, assim como eu, ele dá uma série de dados que a gente consegue, através desse questionário, você consegue fazer um cruzamento das notas de todos os alunos daquela escola, das notas com a condição socioeconômica. Ele serve não só para você ingressar na universidade, mas ele também é um importante instrumento de avaliação das escolas de ensino médio, da situação da escola, de como aquela escola está. Tanto que depois que encerra a prova do Enem, geralmente não sai um ranking.
a escola tal teve nota tal na redação, teve nota tal do Enem. Essas notas é um tipo de pesquisa feito com base em documentos também. Então, o Enem não somente é para vocês a porta para a universidade, como também ele é um dos principais mecanismos que a gente tem no Brasil de ver a qualidade do ensino médio que está sendo oferecido. Não sei se vocês sabiam disso. Essa outra função do Enem. Falamos de análise documental. Aí, todo tipo de pesquisa, gente, tem ponto positivo e tem ponto negativo. O ponto positivo é que o documento ele está ali, você pode verificar esse documento, voltar nele várias vezes. Os documentos, na maioria das vezes, contêm nomes, referências e detalhes, e ele se consegue ver longos períodos de tempo por esses documentos. O ponto fraco é que muitas vezes esses documentos eles não estão quanto documento muito antigo, eles às vezes não foram guardados da melhor maneira possível. Então, você pega a folha está desmanchando, o tempo apagou, você pode não ter acesso a um determinado arquivo, você pode ter esse acesso negado. E muita gente fala que, de certa forma, se você não conseguir coletar documentos que te permitam confrontar, ficar só num tipo de documento, a sua análise pode ser tendenciosa. O terceiro tipo de pesquisa que eu trouxe para vocês é a observação, que é quando você usa dos seus sentidos mesmo para você obter informações. A observação ela pode ser estruturada e não estruturada. Toda vez que a gente fala em pesquisa em estruturado, é como se a gente tivesse uma espécie de roteiro para te ajudar. Então, a observação estruturada, ela vai utilizar instrumentos para coletar dados. Já a observação não estruturada, ela é mais informal. O observador ele coleta dados sem utilizar técnicas muito especiais. Geralmente é feito em pesquisa exploratória, quando a pessoa, antes de começar o trabalho em si, ela quer entender a conjuntura. Então, a gente tem, por exemplo, a observação participante, que é quando o pesquisador ele se envolve com a comunidade ou com o grupo que ele está pesquisando, ele se confunde com quem ele está pesquisando. A observação não participante é quando tem uma certa distância do pesquisador, a comunidade, o lugar que ele está pesquisando, sabe que ele está lá fazendo a pesquisa, mas ele só observa, ele não participa daquilo. A observação pode ser individual ou em grupo, às vezes uma pessoa só vai para fazer observação, outras vezes um grupo. E quanto ao local, pode ser a vida real ou essa observação ela pode ser feita em laboratório também. A gente tem a pesquisa de campo, você já deve ter muito ouvido falar, que é quando a gente vai a um determinado lugar buscar soluções, buscar respostas para as nossas hipóteses, tá? E a gente tem pesquisa de laboratório também. Quando a gente fala em laboratório, a coisa é mais controlada, ela exige instrumentos específicos, equipamentos específicos para serem adotados. E por fim, que é a técnica de pesquisa que a gente vai trabalhar com ela, é o questionário. O questionário é muito importante ele é um instrumento que ajuda a gente coletar uma série de dados. O questionário ele é legal porque ele pode ser preenchido sem a presença de quem está pesquisando. Muitas vezes a pessoa se sente tímida, coagida com a presença do pesquisador. Com o questionário não precisa disso. Você consegue atingir um grande número de pessoas com o questionário, ainda mais hoje que a gente tem uma série de ferramentas que possibilitam a gente aplicar questionário online. E a base do questionário são perguntas abertas, aberta aquela que a pessoa tem que responder, e fechada que é de marcar X. Antes de começar o questionário, a gente sempre tem que explicar para quem está respondendo de que se trata aquele questionário, tá? O legal do questionário é que ele te permite ter parâmetro, porque todos os participantes da sua pesquisa vão preencher ao mesmo formulário. E é anônimo, a pessoa se não precisar se identificar, a pessoa pode responder o questionário no anonimato.
No entanto, uma das críticas que se faz ao questionário é que, às vezes, se a pessoa não tiver um pleno domínio de leitura escrita, não souber ler, ela não consegue responder o questionário e você não consegue ter certeza de quem respondeu. Você tem que acreditar na pessoa, porque às vezes você pode mandar o questionário para a pessoa A e a B que vai responder. Então, como eu disse para vocês, a minha proposição de atividade é que vai ser, a partir da nossa próxima aula, a gente vai falar sobre, vamos construir um questionário no Google Forms. Então, quando a gente vai construir um questionário, a gente sempre tem que pensar em quem, o que a gente quer pesquisar, quem é o nosso público-alvo e tentar ser o mais direto possível. Por quê? Se a pessoa pega um questionário para responder, o questionário tem lá 5 questões, 10 questões, a pessoa tem uma boa vontade de responder. Chega um questionário com 50 questões, a pessoa desanima na hora. Nossa, 50 questões de desanima. Então a gente tem que tentar ser o mais objetivo possível quando a gente cria um questionário. Então, um questionário, se a gente pudesse agrupar as questões que formam o questionário, elas poderiam ser divididas em 3 grupos. Descritivos. Descritivos é quando, por exemplo, você quer entender quem é a pessoa que está respondendo o questionário. Vamos dar um exemplo. Eu quero fazer um questionário sobre a preferência de consumo de chocolate pela cidade de Muriaé. Então, às vezes eu quero analisar, será que mulheres têm preferência por um tipo de chocolate? Os homens têm preferência por outro tipo de chocolate? Será que o chocolate que um adulto gosta é igual o chocolate que uma criança gosta? Então, como eu quero ver essa diferença, seria legal utilizar de perguntas descritivas, por exemplo, sexo, feminino e masculino. Qual que é a sua faixa etária? As perguntas descritivas são aquelas que te permitem, de certa forma, saber um pouquinho, caracterizar quem é que está respondendo ao seu questionário. O segundo tipo são as comportamentais, que é, por exemplo, padrão de consumo. Quantas vezes por semana você consome chocolate? Não consome chocolate todos os dias da semana, nenhuma vez na semana. Entendeu? Qual é o padrão, qual a média do valor do chocolate que você compra? Ah, eu compro chocolate de 0 a 2 reais. Ah, eu compro chocolate de 0 a 15 reais. Eu compro chocolate de 0 a 50. São aquelas perguntas que te permitem entender os hábitos de quem você está pesquisando. E a preferência, por exemplo, qual marca você prefere? Ah, você prefere Garoto, Nestlé, Milka, Bis, exemplo, aí a pessoa vai marcar aqui em cima da opinião e da avaliação dela, porque é bom ou ruim. Qual chocolate você prefere? Chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate amargo? Então, em cima dessas questões que você consegue entender, a descritiva te mostra quem está respondendo, algumas características, as comportamentais, os hábitos e as preferências do gosto. O que a pessoa prefere, o que a pessoa não prefere. Tranquilinho até aqui, meu povo? Dúvida, pergunta? Tranquilinho, beleza. Quais são os pontos negativos e positivos dos questionários? Os positivos é que atinge um grande número de pessoas, mas às vezes o número de questionários que vão autorrespondidos não é tão grande. O questionário ele pode ser enviado por correio, por e-mail, por rede social. Dá liberdade à pessoa que está respondendo, quanto você opta em permitir o anonimato, várias pessoas respondem ao mesmo formulário. Negativo. Exclui analfabetos. Não é fácil conseguir respostas de questionários, você tem um público muito amplo, mas você tem um reduzido percentual de respostas. E a validade e confiabilidade. Como eu disse para vocês, às vezes a gente não tem como garantir quem é que respondeu o questionário. Então, quando a gente faz um questionário, a gente segue 8 etapas. Primeiro, a gente escolhe sobre qual assunto a gente vai abordar no nosso questionário. Segundo ponto, a gente escolhe quem são as pessoas que a gente vai enviar
o questionário. Sabendo o que sobre o meu tema e quem são as pessoas que eu vou perguntar, eu tenho que definir quantas questões meu questionário vai ter, que tipo de questão, vai ser questão só de marcar? Vai ser questão aberta? Já dou dica para vocês, a questão fechada, você tem mais possibilidade de respostas. Às vezes você coloca uma questão aberta, as pessoas não respondem, porque acham que é longo, que é complicado, então você tem que saber quantas perguntas você faz, e aí você vai para a mão na massa de elaborar o questionário, fazer suas questões bonitinhas. Depois que você fizer o questionário, é importante que você faça um pré-teste. O que é isso? É pedir que uma pessoa aleatória responda o questionário, mas ela vai responder sim. Você entendeu tudo que eu estou pedindo nessa pergunta? Durante as respostas, você ficou com alguma dúvida para ver se do jeito que você construiu o questionário, está fácil de entender as perguntas, tem alguma dificuldade na resposta. Feito isso, você revisa o questionário, se a pessoa que fez o pré-teste você te deu alguma dica, e você aplica o questionário. Depois de aplicado, você faz a análise dos dados. Então, para que a gente construa um questionário, é legal escolher com atenção quem vai ser o público que você vai pesquisar, elaborar perguntas que minimizem erros ou dúvidas, usar palavras e termos simples na hora de construir o questionário, que às vezes a gente vai tentar falar bonito, usa muito rebuscado, as pessoas não entendem. Sempre que a gente vai fazer um questionário, a gente tem que considerar quem está respondendo. Depois que você fizer a primeira base das suas perguntas, você pensa, essa pergunta é realmente necessária? Porque quando o questionário fica muito comprido, as pessoas elas desanimam de responder, tá? Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de questionário, tá? Antes do que na aula que vem nós vamos fazer isso na prática, tá? Antes das perguntas em si do questionário, a gente sempre tem que fazer um textinho explicando para as pessoas o que é aquele questionário, sobre o que se trata, assinando, colocando o nome do pesquisador e o e-mail, caso a pessoa tenha alguma dúvida, para entrar em contato. Então, no caso desse aqui, era um questionário sobre o uso da tecnologia na educação. Então, a pessoa explica por que esse questionário foi feito, que ele faz parte de quê. Aí ela fala que responde, depois que ela explica qual que é a função do questionário, o que ela quer tentar identificar, ela coloca um agradecimento. Isso aqui é muito importante, ó. Sempre você explica, dá uma panoramia do seu questionário, você agradece quem vai responder e está colaborando com os estudos, você assina e coloca o seu e-mail. Não, como eu disse para vocês, questionário tem questões abertas ou fechadas. A questão aberta ela é legal porque ela possibilita que a pessoa ela fale com as próprias palavras, sem ir em coisas que já estão pré-definidas. E as questões fechadas são só de alternativas. Aqui está o exemplo ó, de questões fechadas. Essa aqui ó, é de possibilidade dupla, e você só vai marcar uma. Essa aqui você tem possibilidade de marcar uma também. Essa aqui você tem possibilidade de marcar mais de uma resposta. Essa aqui são questões abertas de resposta curta. Mas aí na próxima aula nós vamos pegar para fazer um questionário no Google Forms, tá? Aí queria saber de vocês, se tem alguma dúvida, alguma pergunta? Então já pensem que na aula que vem não, né? Semana que vem não tem encontro com vocês, dia 30. No dia 7 eu vou pedir para vocês já se organizem. Quem vão ser os grupos, tá? E qual que é o assunto que vocês vão querer fazer o questionário em cima, tá? Qual que vai ser o tema da pesquisa de vocês? Pensem em temas em que é possível aplicar o questionário, que vai ser a técnica que nós vamos utilizar, tá? Na aula que vem eu já vou pedir para vocês os grupos e o tema do questionário, tá joia? Então é isso, gente. Coloco os slides sim. Já vou converter o PDF aqui e posto lá no Siga, tá? Então é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês.